Olá, mulheres maravilhosas! Hoje, nesse episódio, eu vou ensinar você um exercício muito simples para aliviar as dores da artrite reumatoide. Exatamente. Eu sou a Rô Pacheco e eu te ensino, mulher 50 a mais, a aliviar tuas dores e despertar para quem tu és. Quando a artrite ela não é tratada devidamente, além de gerar muita dor, de roubar o movimento, ela pode até causar deformidades nas articulações. E eu não quero nem olhar para a parte estética, eu quero realmente que nós possamos olhar para a dor que isso gera, entre outros sintomas, que daqui a pouquinho eu já vou falar. Então, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está se identificando, lembrando de alguém, já fica comigo. A artrite ela apresenta muitos sintomas, mas as características principais são inchaço nas articulações, deformidade, sabe? Muitas vezes os dedos, eles ficam deformados, eles ficam mais flexionados. Então, dor, inchaço, calor na articulação e talvez a coisa, eu diria, mais preocupante desse processo, que é um processo inflamatório, é perder o movimento. Então eu fico pensando, como que é uma pessoa que já teve, por exemplo, uma mulher que já teve toda a mobilidade nas mãos, se vê privada disso e se vê apresentando praticamente todos esses sintomas. Então a Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa e foram pesquisadas assim várias mulheres de faixas etárias diferentes, mas o que se constatou? Que quando a mulher entra na menopausa, o risco de desenvolver essa doença é maior. Então ela tem uma característica inflamatória e ela é uma doença também autoimune. O que isso quer dizer? Que essa doença ela tem relação com o nosso sistema de proteção. E é exatamente nesse ponto, né, desse raciocínio que eu estou trazendo hoje para nós aqui. Eu sempre falo assim, é um raciocínio. A gente quer refletir um pouco mais a respeito dessas questões. Porque veja bem, se você, eu sempre vou estar repetindo muito isso aqui nesses vídeos, e eu gosto de repetir porque o processo da mudança, ele acontece quando a gente reflete muitas vezes sobre o mesmo aspecto. Então, a educação acontece pela repetição. O autoconhecimento, ele não deixa de ser um processo de educação, não é uma educação para fora. Não é eu trazer só mais uma informação. Eu não quero estar aqui trazendo mais uma informação para você. Eu quero estar trazendo para você algo que faça a diferença na sua vida e que provoque em você uma mudança tão profunda que você faça, sabe, aquele processo de reversão, de que inverta uma coisa que você tem vivido até hoje. E eu penso que isso é uma provocação bem positiva. Muito bem. Aqui o meu papel não é falar jamais contra a parte medicamentosa, porque é muito importante a gente ter um medicamento que pelo menos nos tire da crise. Mas o remédio, ele só trata a parte física. A origem das nossas doenças, das tuas doenças, assim como daquelas que porventura se manifestem ainda na minha vida, a origem delas está em outro lugar. Fora que, quando nós tomamos um medicamento, se a gente for olhar a bula e olhar lá, principalmente os efeitos colaterais, é desesperador, a gente não toma nenhum analgésico. Comenta aí, faz um comentário se isso não é verdade. Às vezes a gente não vai tomar nenhum analgésico, se a gente for olhar para os efeitos colaterais. Mas muitas vezes a dor que a gente vivencia, a experiência que a gente está tendo naquele momento, ela é tão profunda que a gente quer buscar um alívio imediato, a gente quer se livrar daquela sensação. E isso não é ruim. Eu não estou questionando isso, eu não estou colocando você contra a parede
e dizendo para você não tome. Não, a gente vai fazer isso. Muitas vezes eu já fiz isso. A gente quer se livrar. Mas só que há um alívio momentâneo daquela dor. Mas ela segue conosco e ela vai se intensificar em todo momento em que você estiver vivendo uma crise na tua vida. A gente toma um remédio, você toma um remédio, aquele remédio vai dar um alívio, mas daqui a pouco você está numa crise e essa dor ela vai surgir novamente. Então essa artrite reumatoide, ela é um processo inflamatório. O que é um processo inflamatório? Hoje, só quero dizer que nós estamos dentro do nosso episódio, nas quartas-feiras. A ideia, eu sempre brinco, pensar fora da casinha é sair um pouco, não da nossa racionalidade. A gente precisa ter parâmetros para as nossas reflexões, a gente precisa ter parâmetros lógicos, como eu gosto muito de trazer para vocês essas pesquisas científicas, porque elas têm um embasamento onde essa parte de amostragem e teste, a gente pode ver uma faixa etária, a gente pode ver se acontece mais num sexo e no outro, em que período da vida essa doença acontece. Então, essas métricas, elas são importantes para a gente entender um pouco mais desse funcionamento da mulher ao longo da sua vida. Então, por exemplo, a mulher, no período da menopausa, ela começa a manifestar mais doenças. Mas nem toda mulher manifesta. Eu quero ressaltar isso. E se uma mulher não manifesta tanto aquelas doenças de senso comum, será que ela é especial? Ela é diferente? Não, ela não é especial, ela é diferente. Só que ela provavelmente fez um caminho diferente do que a maioria. E não é só um caminho dos hábitos externos. Talvez seja um caminho interno que ela tenha feito diferente. Muito bem. Além de ser uma doença inflamatória que acomete principalmente as articulações das mãos e dos pés. Então, a artrite geralmente, então a gente vê pessoas realmente com dedos bem deformados, porque ela ataca muito essa área. Mas quando esse tratamento ele não é seguido devidamente, ou por outras razões, ou porque os hábitos dessa mulher às vezes não ajudam, essa artrite ela vai acometendo, ela vai acontecendo em outras articulações. Pode ser joelho, pode ser tornozelo, pode ser ombro, pode ser quadril e pode ser a coluna vertebral. E quanto mais artrite se manifesta nas articulações, menos movimento essa mulher tem, menos movimento você tem. Presta atenção nisso, você para de se movimentar. Mas ela também é uma doença autoimune. E o que isso quer dizer? Se ela é uma doença autoimune, é o sistema imunológico, é a nossa defesa. Aí eu quero pedir para você agora, nesse momento, respira aí profundo e pensa comigo. Quando a gente quer isolar muito uma substância, geralmente a gente coloca materiais que são praticamente impenetráveis. Por exemplo, quando você vai fazer um raio-x, o que geralmente aquele profissional, aquele radiologista faz com você? Ele põe em você um colete de chumbo para aquela radiação não penetrar. Então, o nosso sistema imune, quando ele está em desequilíbrio, ele faz uma barreira tão grande. O que é uma doença autoimune? É uma autodestruição. Aquela barreira tão grande que o sistema imunológico ele não consegue definir o que é ruim e o que é bom. Para ele tudo é ruim. Então ele se fecha para tudo. Então por isso que é uma doença autoimune, porque acontece um processo praticamente autodestrutivo. Mas vamos refletir também no oposto. Quando esse sistema imunológico ele está com as suas barreiras muito baixas, qualquer coisa penetra no nosso corpo e a gente pode ficar doente por coisas muito simples. A gente pode resfriar, a gente pode adoecer por qualquer motivo. Percebem? Eu sempre falo assim dos dois extremos para a gente entender que nem uma coisa nem outra é positiva. Que a gente precisa ter um meio termo, um ponto de equilíbrio, ou seja, o sistema imune ele vai estar funcionando e ele consegue definir bem o que é
uma entrada de algo, de um vírus, de uma bactéria que não é bom, ele vai atacar, mas daquilo que o corpo está gerando que é positivo, ele vai dar abertura para que essas substâncias circulem no corpo e gerem mais saúde, gerem mais vitalidade. Então, deu para entender? Muito bem. Mas daí você pode estar pensando, nossa, sistema imunológico, o que tem a ver com as articulações, né? Tudo isso se fecha. E eu sempre falo, né, que a vida ela é um grande quebra-cabeça. Nem sempre a gente consegue achar essas peças desse quebra-cabeça que é a tua vida. Pensa na tua vida como um grande quebra-cabeça. A gente não tem a nossa vida montadinha. A gente vai juntando essas peças ao longo da vida. E elas precisam fazer sentido para você. Não pode vir alguém e tentar encaixar uma peça aí. Na verdade, por exemplo, a minha função aqui é gerar uma claridade, é como se eu estivesse aqui te ajudando a acender uma luz e você perceber as peças do teu quebra-cabeça e começar a entender como isso funciona. E dar um passo maior na vida para ter mais saúde, e não só saúde na dimensão física, porque eu sempre estou falando aqui dessas dimensões. Não é só do corpo que a gente precisa cuidar, a gente precisa cuidar da energia, a gente precisa cuidar da mente, a gente precisa cuidar do espírito. E é exatamente dessa dimensão espiritual que surgem todas essas doenças. Não é por acaso que certas pessoas têm uma artrite reumatoide, outras vão ter outro problema, outras outro. Mas por que essa doença se manifesta no meu corpo? Qual é o padrão que eu trago dentro de mim? Que marca sutil eu trago dentro de mim para manifestar isso no meu corpo físico? Porque a gente poderia manifestar outras doenças. Por que a gente manifesta com tanta especificidade? Às vezes a gente diz, é hereditário, mas às vezes a gente tem doenças. Por que naquele grupamento familiar tem certas doenças? Mas vamos seguir o nosso raciocínio. E aí, se você está lembrando de alguém, se esse conteúdo está fazendo sentido, compartilha. Porque quanto mais pessoas forem refletindo sobre esses assuntos, a gente consegue trazer uma mudança maior. E quanto mais mentes vão se equilibrando, a gente constrói uma vida para mais pessoas. A gente tem uma comunidade mais saudável, um coletivo mais saudável. Muito bem. Então, eu quero voltar num aspecto, né? A doença, ela é inflamatória. Quando a gente pensa numa inflamação, a gente pensa em algo que esquenta. Quem sofre de artrite sente que as articulações ficam quentes, certo? E todo o processo inflamatório muitas vezes tem uma raiz na cólera, na raiva, numa impaciência, num orgulho. Vai pensando, alguma coisa pode fazer sentido mais do que outra. E é uma doença autoimune, ou seja, muitas vezes essa cólera, essa raiva nos faz fechar. Quando a gente tem uma doença autoimune, a gente está se fechando muito. E às vezes a gente perde uma capacidade, ou essa capacidade, não é que a gente perde, essa capacidade interna, ela fica obnubilada. Ai, que palavra difícil. A gente não tem muita consciência, aquilo fica meio turvo, é como se a gente estivesse dentro de uma névoa. Você já dirigiu numa situação com muita neblina, você consegue enxergar as coisas? Não consegue. A gente precisa usar um farol especial e ainda assim a nossa percepção, nosso campo de visão, a nossa capacidade de visão, ela é muito estreita. Então, quando a gente está mentalmente turvado pela cólera, pela raiva, a gente não consegue distinguir muito bem o que é bom e o que é ruim. A gente mistura um pouco. E isso pode atingir bastante o sistema imunológico. Muito bem. Quando a gente libera o corpo, né? Quando a gente faz certos movimentos, a gente melhora a circulação dessas células imunológicas. Mas antes de eu entrar propriamente nesse exercício, né? Nesses exercícios, porque daí você vai poder fazer muitas coisas a partir disso que eu vou te ensinar. Eu quero trazer um exemplo
Eu tenho muitas parcerias com profissionais de saúde porque eu gosto muito de estudar. Eu gosto de entender, por exemplo, a parte da anatomia, eu gosto demais, é uma coisa que me encanta perceber como o corpo é perfeito, como tudo funciona perfeitamente bem, até que a gente, eu ou você, nós interferimos nessa ordem pelo nosso jeito de pensar, de comer, de falar, de agir na vida. A gente às vezes interfere tão negativamente em coisas que são tão perfeitas no nosso corpo. Então, esses meus parceiros médicos, eu tenho alunos que são da área da saúde, alunos que são médicos, inclusive, né? E uma aluna minha especialmente, né? Ela especialista na área de reumatologia e ela foi para um congresso na Europa e lá encontrando aquela que seria a papisa da referência, né? A referência maior dentro da área da reumatologia no mundo. E sempre nos congressos médicos, né, se fala muito dos medicamentos mais novos, daquilo que se pode aplicar, principalmente dentro desse âmbito da medicina, que é mais alopática, que trabalha mais com esses medicamentos. Então, essa grande profissional, na sua palestra, e até a minha aluna falando assim que grande parte das pessoas ali ficou muito decepcionada porque ela não revelou nenhuma técnica ou nenhum remédio moderno, não. Ela falou que grande parte dos processos reumáticos tem origem nessas desordens emocionais. Isso, num primeiro momento, eu sei que choca você, porque daí a gente pensa, não, mas isso é só uma doença. Mas essa doença está falando da tua emoção. O que a artrite faz? Pensa. Ao longo do tempo, ela imobiliza, ela para. Aí eu pergunto para você, o que te fez parar? E mais ainda, onde você parou na tua vida? Você não tem que responder isso para mim. Porque toda e qualquer questão que eu trago aqui não é nem no sentido de julgar você. Não é isso. É o contrário. É para que você possa se desarmar um pouco e entender que todo esse processo ele está dentro da nossa humanidade. Tá tudo bem. Então relaxa aí. Tá tudo bem. Eu também tenho os meus processos. Eu também vivo as minhas dores. Mas talvez hoje eu consiga olhar de um jeito um pouquinho diferente para essas dores. Não melhor do que o seu jeito, porque em nenhum momento, quando necessário, eu me privo de fazer uso de um remédio se eu precisar. Mas isso vai se tornando cada vez mais raro. Eu quero citar aqui um grande mestre de yoga que chama Paramahamsa Yogananda. E Yogananda vai trazer essa citação num livro que chama Afirmações Científicas para a Cura. Ele diz assim, que quanto mais nós vamos expandindo a consciência, que é essa capacidade perceptiva, é esse entendimento de como a natureza ela é perfeita, a natureza do corpo, os processos que nós vivemos, quanto mais nós vamos compreendendo essas dimensões da mente e do espírito e nos relacionando mais diretamente com essa dimensão, em outros vídeos eu vou falar como a gente vai fazendo isso, o uso dos remédios vai se tornando menor, porque a nossa saúde real ela depende de outros fatores. E é isso que muitas linhas têm falado hoje. Mas é uma abordagem que eu faço dentro desse método, que é o meu método, que é o Yoga em 4 dimensões. Então, qual é a sugestão? Que exercício é esse? Simples que vai aliviar? Solturas das articulações. Então, todos os movimentos que você puder fazer, por exemplo, esse aqui, rotacionar as articulações de um lado para o outro, puxar os dedos gentilmente e respirar, porque
pensa comigo, quando a gente passa por um dia de trabalho, o corpo ele já está mais comprimido. Por às vezes você repetir sempre os mesmos movimentos, por ficar sentada, a força da gravidade, o desgaste, a poluição, a comida que a gente digere, que é uma comida mais pesada, enfim, pensamento, isso compacta. Se a articulação ela está dolorida, a tendência é a gente contrair. Então o que que você faz? Você puxa e você gira as articulações como flexiona. Gira o cotovelo, gira o ombro. Então esses movimentos, as articulações, elas trazem uma expressão de movimento muito circular. E quando nós soltamos as articulações, a gente também libera uma carga, a gente libera um fluxo, ativando, portanto, essa circulação de células imunológicas. Então, eu espero que esse conteúdo realmente ele tenha trazido para você uma luz. Em outros momentos eu vou estar aprofundando mais esses exercícios, mas eu quero muito que fique claro nesse momento que você faça isso preventivamente. Se você tem pequenos episódios de artrite, intensifique essas liberações das articulações pela manhã, no final da tarde, antes de você dormir. Se você já tem deformidades, faça também. Quando há uma mudança profunda na dimensão da mente, o corpo pode se transformar. Doenças incuráveis são curadas. Com todos os recursos, a gente alia tudo. Então, se você está fazendo uso do teu medicamento, continue, mas faça os exercícios. Porque, inclusive, soltar o corpo pode te ajudar a ter um efeito maior desse remédio que você está usando. Então, o meu desejo hoje nesse vídeo é que você faça uso dessas sugestões, que você faça uma reflexão profunda sobre o que está gerando isso, aonde você está se mobilizando, porque eu não gosto muito de falar, eu tenho certeza, mas é maravilhoso a gente pensar na possibilidade de poder fluir na vida, de se abrir, de não estar tão fechado em certos aspectos, de se abrir, de manter-se aberta para a troca, para deixar fluir de novo essa energia vital, essa sensação boa, de vitalidade, de leveza. As articulações fazem isso, né? Porque é graças às articulações, ó, que nós temos movimento no corpo, que a gente tem o movimento, ele flui muito através das nossas articulações. Então, se você não está inscrita aí nesse canal, se inscreva, ative as notificações e pulverize esse vídeo, como eu sempre digo, mandando para mais pessoas. Namastê!